Fechou. Aqui pelo menos por aqui, pra mim, tá parecendo que tá tudo certo. Não parece estar travando aqui no Note. É isso. Certo, pessoal? Então, essa live de hoje, o objetivo é a gente planejar a estrutura e pensar como a gente vai se organizar aqui. Como eu falei, o objetivo desse canal é passar conhecimento e poder todo mundo sempre tá junto, né? Então, assim, eu tenho conhecimento, vocês têm conhecimento, todo mundo tem conhecimento e é aquela coisa. Se a gente tiver todo mundo trabalhando junto, sempre vai ser melhor, na verdade. Então, esse é o nosso objetivo hoje, literalmente. Aprender coisas novas, ver coisas novas. E no caso de hoje, mesmo mais planejar nossa infraestrutura. E no decorrer da semana, a gente vai criar ela de fato, configurar e fazer esses testes. Tudo bem? Atualmente, eu já tenho uma infraestrutura rodando aqui na minha casa. E eu não pretendo mostrar essa infraestrutura, porque assim, eu havia gravado já, tinha feito alguns vídeos, como comentado anteriormente nesse canal, porém, é, ficou com áudio muito ruim, diferente como tá agora, que não tá bom, mas tá entendível, tava simplesmente não dava para entender nada. E assim, então pensando nisso, eu prefiro pegar o conteúdo que eu gerei daquele vídeo, porque eu fui gerando documentos enquanto isso, né? E começar do zero mesmo, totalmente. Então a gente vai zerar a infraestrutura aqui atualmente e criar do zero. Bem, com exceção mesmo do firewall. E mais pra frente eu pretendo mostrar como eu configurei o firewall. Então, nesse momento, a ideia mesmo é a gente pegar aqui e falar, não, ó, beleza. Eu já tinha criado essa infraestrutura. Agora, o que eu vou aprender? Bem, então, vamos lá então. Começando agora, né? Deixa eu subir aqui uma nada. Certo. Tem um site, que eu acho ele um site bem interessante. Certo. Ele é o seguinte, ele é um site que, desse site, ele é bem legal, porque a gente pode fazer desenhos nele como se ele fosse um quadro. E eu gosto bastante de quadro. Então, tudo bem? Para ficar legível para vocês, não sei se fica mais interessante que eu sei lá. Eu particularmente prefiro deixar só. É, eu também deveria ter anunciado essa live, né? Eita, peguei vazando meus arquivos aqui. Deu certo? Então, vamos lá. Começando do zero aqui. Deixa eu só. Certo. Primeira coisa, a gente tem um servidor, né? Esse quadro aqui. Aqui a gente tem um servidor. Esse servidor ele tem uma configuração um pouquinho. A configuração desse cara aqui é um i5 de 12ª geração. Não lembro o resto dos detalhes. Atualmente ele tem 16 de RAM, mas eu tenho dois slots aqui, dá até para aumentar. E eu acho que ele tem 252 gigas atualmente num NVMe. Só que eu tenho para aqui para adicionar dois HDs de 500. Seja nossas máquinas não vão poder passar de 1 TB. Aqui eu pretendo usar um pouco de servidor do Shen e às vezes isso aqui para uma máquina que tem que ser um pouco mais rápida. Aí, ou às vezes enfim, vamos planejar isso. Às vezes é mais interessante manter as VMs aqui, né? Seria legal, na verdade, colocar tudo numa SSD. Infelizmente, não é o mundo atual. Então, certo. Aqui a gente tem servidor, servidor do XCP. Ai,
pensando, eu estou digitando. E as configurações deles, essa daqui, tá bem? Então, fechou. Certo. Agora, a gente tem que pensar no seguinte. A gente tem que disponibilizar o que a gente quer rodar aqui dentro dele para algum lugar, certo? Então a gente vai ter uma máquina, eu vou chamar, essa vai ser a nossa máquina principal. E eu vou chamar essa máquina Odin. Na antiga infraestrutura eu tinha dado o nome de deuses gregos, nessa vão ser deuses nórdicos, tá bem? Essa é a nossa máquina principal, ela vai ser o nosso manager do Docker. É, e essa máquina, então, a gente vai usar ela aqui para disponibilizar a maioria das aplicações. Então, essa máquina, vai ser nossa manager. Bem? Então, o que que é um manager? No Docker, a gente vai, nesse caso, na nossa infraestrutura, a gente vai utilizar o Docker Swarm, tudo bem? Docker com o Swarm. Mas eu vou digitar assim, certo? Para conseguir utilizar mais máquinas, mais serviços e ter um gerenciamento mais interessante. Então, o manager, ele é o cara que comanda as outras máquinas. Ele é o cara que, tipo assim, ele é o centro ali e a gente fala, ó, faz isso. Aí a gente consegue distribuir nele para quem vai fazer isso ou se ele mesmo vai fazer isso. Então, sendo essa nossa máquina principal, eu tenho que ter algo para disponibilizar nossos serviços, tudo bem? Serviços do Docker eu vou colocar aqui como um losango, certo? Então, a gente vai ter um serviço que é o Nginx, certo? Nginx é um proxy reverso, a gente vai utilizar ele nesse caso para tratar as requisições que vão chegar e distribuir elas para os nossos serviços, certo? E para gerenciar isso, geralmente, a gente, para ter uma interface gráfica mesmo e não ter que acessar diretamente o servidor, geralmente a gente utiliza um carinha chamado Container. Tem um carinha chamado Container, certo? Que é de fato mesmo para gerenciar o Docker. Só que esse cara aqui eu vou usar mesmo para ver mais os status e tal. Talvez para abrir uns serviços por ele, só para a nível de conhecimento. Sendo sincero, eu prefiro mexer diretamente no servidor, mas coisa minha. Eu sinto mais segurança do que eu sei que eu tô fazendo. No Portainer eu já tentei mexer algumas vezes. Eu já tentei mexer algumas vezes e eu fico muito perdido. Então assim, sei lá, enfim, mas vamos tentando, né? E beleza, a gente tem o Nginx, a gente tem um Portainer e a gente tem que ter um cara para gerenciar nossas máquinas virtuais. Poxa, a gente vai criar máquinas virtuais aqui. Então, antes de subir esses dois, a gente tem que ter um cara para, tipo, vamos controlar isso aqui. Esse cara é o nosso Shen. Na verdade, o nosso Shen Orchestra Community Edition, que chama de Chaussee, certo? Beleza? Esse cara aqui serve para a gente configurar nossas VMs. Então, aqui eu consigo também colocar jobs para serem executados periodicamente. Além desses próprios jobs, eu também posso fazer backups. E eu pretendo explorar melhor essa função de backups e conseguir deixar esses backups externos. Foi algo que eu não consegui fazer na minha infraestrutura atual. E, tipo, beleza, eu estou fazendo backups, mas eu estou deixando esses backups num HD separado, de fato. Então, se acontecer alguma coisa, tá separadinho ali, bonitinho. Porém, tá no HD. Não tá, tipo, na nuvem ou algo do tipo. Então, eu quero pegar isso e automatizar esse processo de deixar isso na nuvem. Tudo bem? Então, a gente tem o Chaussee, tem o Nginx, tem o Portainer. E eu tenho que fazer logo esse cara aqui. Então, depois de subir esses três, essa é a primeira coisa que eu vou fazer. Uma máquina para colocar serviços aleatórios, mas nesse caso não vai ser na máquina principal, então não vou colocar aqui serviço misterioso no momento. Eu acho que assim, de principal, cara, nesse momento, isso. Acho que é. Vamos lá, a gente tem. A gente gerencia nossas máquinas virtuais, a gente gerencia nossos containers e a gente disponibiliza isso.
Ah, não. Peraí. Eu estou disponibilizando isso na minha rede interna, né? Então, a gente também vai brincar aqui com a máquina da Cloudflare. O caso Cloudflare, que eles chamam, né? Que é o nosso querido, conhecido como Zero Trust, ou ZTNA. Não sei se vocês já brincaram com esse cara, mas basicamente é o seguinte. Esse maluco aqui é um serviço da Cloudflare, e um serviço de Zero Trust da Cloudflare. A gente consegue disponibilizar coisas que estão internamente na nossa rede pela borda da Cloudflare. É bem interessante. A gente consegue criar até uma rede privada. É um serviço bem, muito, muito, muito legal, mais seguro que a VPN. E eu pretendo mostrar para vocês como a gente faz isso, certo? Disponibilizar isso. Agora, com a nossa máquina principal, o nosso Energy, coitadinho, vou incluir daqui. Nossa máquina principal e nossa principal, eu vou para as nossas dependências, as próximas. Então, a nossa máquina worker, que a gente chama, eu vou chamar ela de Tor. Bem, sei, vai ser Tor. Ela vai ser uma máquina um pouquinho mais parruda mesmo, para aguentar um pouco mais de coisa. Então, essa aqui é um worker. Certo. No nosso worker, eu quero ter apenas um serviço rodando nesse momento atual. Na verdade, o nosso mine, um serverzinho de mine. E também, o serviço que a gente vai colocar para rodar aqui futuramente, eu pretendo explorar com vocês também o GitLab CI e algumas configurações do GitLab. Então, além do nosso próprio mine, também os runners do GitLab. Tudo bem? Então, esses aqui vão ser os dois serviços que vão estar rodando no Tor, certo? Tudo bem. Tem que lembrar que a gente só tem 16 de RAM. Esse servidor aqui, ele vai ter que ter mais coisa, só que o GitLab, cara, ele é egoísta, ele gosta de ter coisa só para ele. Então, a gente vai ter um outro worker, vai ter um outro worker, bem? Nesse caso, vou chamar esse worker de, sei lá, worker aqui. Qual que é o responsável mais pelo conhecimento seria o Odin. Cara, Jormungand, Pobre do Mundo, é um nome muito difícil de escrever, mas eu acho que seria um nome mais interessante para o nosso tag principal, para o nosso lugar de escrever. Hum, Cara, eu vou chamar de Mimir, tudo bem? Então aqui a gente tem o nosso Mimir, que é onde vai ficar apenas um serviço, um único serviço, sozinho, isolado. Talvez a gente jogue runner para depende desse o serverzinho. É o nosso Mimir, bem? Com isso, a gente tem aqui, então, quais serão as stacks principais em nosso servidor, que vai ser nosso servidorzinho de virtualização. E agora a gente tem que fazer o seguinte. Beleza, a gente tem umas stackzinhas planejadas aqui, tranquilo, tá? Pous, fechou. Agora sim, qual vai ser a configuração de cada uma dessas máquinas? Certo. Nosso manager, cara, o Chaussee, o Shin Orchestra aqui, ele pede, se eu não me engano, 2 de RAM para ele. Mas não chega a usar tudo isso. Eu já brinquei com uma máquina usando som de RAM nele, ficou perfeito. Portainer também, tranquilo, não precisa de muita coisa. O ZTN também não precisa de muita coisa. Nginx também não precisa de muita coisa. Então, essa máquina aqui, o nosso manager, eu vou colocar para ele ter dois núcleos.
2 núcleos e 2 de RAM. Fechou? Beleza? Então são 2 núcleos e 2 de RAM. Certo. Vou só abrir uma planilha aqui. Ó, a gente tem 16 de RAM. Beleza. A gente tem 16 de RAM. O Shen para ele tira 2. Beleza? Agora, a gente tem, então, o nosso Odin. Com isso, não tem mais 16. A gente tem só 12 de RAM. Esses 12 fica 6, 6. Vocês concordam? 6 para o GitLab e 6 para o Runner. Certo? Agora, o que aumenta são os núcleos, que não é problema por 5, na verdade. Então, eu vou colocar 4 núcleos e 6 de RAM. Bem? Mesma coisa para o GitLab, o núcleo e 6 de RAM. A gente tem nossa infraestrutura. Não. A gente agora tem que armazenar isso. Cara, eu vou colocar. A gente tem 1 tera, né? 100 gigas para cá. Aqui o servidorzinho de mine precisa de mais um pouco. Vou colocar 200 gigas para cá. Certo? E aqui, GitLab, cara, a gente vai usar mais para teste besta, coisa besta. Então, 200 gigas também. Com isso a gente fecha 500, sobra 500. Fechou? Sim? Belezinha. Depois dá para fazer um upgrade na memória. Tem que ali. Na verdade, máquina do lado, eu gostaria de pôr vocês. Porém, eu não tenho uma câmera tipo, horrível, moço. Mas esse delas eu vou. Beleza? Então, né? Então, tá certo. Essa vai ser nossa infraestrutura, então. Aqui, no caso, o que eu desenhei foi o que a gente já fez. Eu digo a gente já fez porque eu já gravei vídeos mostrando isso. Tudo bem? Como tá fazendo, como foi feito. Então, eu parei aqui. Tem ainda nos vídeos o próprio PathSense e também a Unify, só que eu não pretendo colocar ainda aqui, certo? Porque senão eu vou ter que mexer de novo e é muito chato. E aí vão dar azia em relação à internet. Ah, certo. Então, agora a gente tem que dar um jeito de monitorar isso. Mas o monitoramento eu vou deixar mais pra frente e a gente pensa quando chegar lá. Tudo bem a questão da observabilidade. Então, certo? Essa é a nossa infraestrutura. Atualmente, eu pretendo fazer isso ainda essa semana. E deixa eu ver aqui. E eu tenho já aqui não, não tenho as coisas do canal. Eu formatei minha máquina recentemente e baixar as coisas ainda. Alguns backups. Enfim. Pegando as coisas do canal, eu já deixo tudo tranquilo. Mas assim, a nível de curiosidade, se vocês quiserem, eu acho GitHub. Meu senhor. A nível de curiosidade, se vocês quiserem, a gente tem aqui o meu repositório, que é aquele que dá o 35. Eu pretendo migrar tudo isso aqui para o GitLab, cara. Vocês podem entrar aqui no Storage DevOps, tudo bem? E eu acho, tá? Eu não tenho certeza. E aqui nesse repositório já tem algumas coisas já, do que eu tinha gravado. Não tenho 100% de certeza. Mas assim, eu tenho quase certeza. Mas não é 100%, sabe? E provavelmente na próxima live eu vou estar usando um sistema operacional diferente. Eu pretendo fazer isso dentro de uma VM mesmo, porque atualmente aqui estou utilizando o Manjaro e eu estou tendo alguns BOs com a placa NVIDIA, devido à questão do NVENC e o FFmpeg, então a transmissão está sendo puramente no meu processador e o bichinho está falando
não tá aguentando mais. Tá? O uso dele tá em 99% tem hora aqui. Fica entre 90 e 99. Como vocês podem ver, tá demorando para carregar o GitLab, mesmo com a minha internet estando boa. Então, pensando em relação à qualidade da live, etc., eu vou virtualizar e vou rodar uma máquina Windows, porque eu não tô afim de passar raiva em vídeo, senão eu vou jogar esse meu computador aqui fora, bicho. E eu não consigo comprar um novo, então enquanto não conseguir comprar um novo com uma Radeonzinha, de boa, tranquilo, eu não posso jogar ele fora. Brincadeiras à parte, é isso então, pessoal, para hoje. Vamos esperar o Git pegar, né? Já vai. Pronto, foi. Vamos ver aqui. Docker, Next, Portainer. Já tem algumas coisas aqui já. Ó. Se vocês olharem aqui, por exemplo, já tem uma configuração um pouco antiga do Nginx, eu vou atualizar algumas coisas, mas tá aqui, ó, comentado certinho o que cada coisa faz, belezinha, tranquilo. E no repositório que eu não subi ainda, que é do canal, também tem alguns artigos escritos com Markdown. Tudo bem? Então, é isso. Para essa semana eu pretendo fazer isso aqui. Não vou dar dias exatos. Talvez seja amanhã, talvez seja hoje ainda. Eu só tenho que instalar o Shen, eu já estou com a ISO aqui. Só que eu quero instalar o HD nessa máquina aqui, colocar ela, né? E mexer nela. Então, por enquanto, é isso. E tem mais para mexer, né? Essa, como eu falei, foi uma live de teste. Espero que vocês deem um feedback de vocês quando vocês assistirem. Porque, infelizmente, eu esqueci de anunciar essa live. E decidi abrir ela agora mesmo, nesse horário. Que horas? Agora 4h38. Mas eu pretendo não deixar as lives tão cedo assim. Bem, pretendo fazer essas lives um pouquinho mais no fim da noite. Então, umas 10 horas, umas 11 horas, tal. Às vezes 1 da manhã. Mas a ideia é essa. E também pretendo, na primeira máquina que eu criar, ter aqui, ó, esse livro aqui que eu li recentemente. Ele mostra algumas coisinhas que a gente pode fazer durante a instalação e depois da instalação do servidor, certo? Deixa eu só ver aqui se está focando. Do servidor. Beleza? Tá focando. Não, fora do ângulo. Peraí. Aí, beleza. E eu pretendo utilizar o conhecimento que eu peguei aqui. Eu também estou dando uma lida nos workbenches da CIS. O Ita me recomendou fazer essa leitura, falou que lá tinha algumas coisas interessantes. Então, estou montando esse planejamento, porque essa questão, se a gente for ficar pesquisando, da última vez, quando eu realizei a gravação, eu fui pesquisando junto com vocês. A maior parte da criação das coisas foi pesquisando. Só que, querendo ou não, acaba sendo cansativo para vocês e não terem uma retenção tão grande. Então, pensando assim, tipo, beleza, vamos fazer junto, mas eu vou pegar e resumir o conhecimento, vou referenciar onde eu peguei esse conhecimento, para vocês conseguirem ler também, né? Mas é basicamente isso, pessoal. Espero vocês aí na próximo dia, na próxima live, em outro momento. Fica aí a título de curiosidade para vocês darem uma lida nesse livro, para vocês darem uma lida nos workbenches do CIS em relação a servidores, né? Configuração de servidor. Dei uma pesquisada também em relação ao hardening para quando a gente for criar a máquina do manager, tudo bem? Primeiro a gente vai criar essa máquina, subir essas stacks, configurar cada uma, depois a gente sobe as outras, tudo bem? Não vai ser coisa rápida, acho que vai ser uma coisa ali de 2 horinhas, porque para o Nginx eu já quero deixar com o certbot configurado no servidor, para a gente já gerar os certificados, beleza? E é isso que eu tenho para falar para vocês essa noite, essa manhã, na verdade, né? E tenham um bom dia, um bom domingo e até mais.